O que as religiões e filosofias não te contam sobre Jesus? Para os muçulmanos, Jesus é apenas mais um profeta e não é considerado Deus, e nem uma trindade com Deus e o Espírito Santo, e está longe de ser o Salvador. Para o judaísmo, Jesus, nascido judeu, não está incluso em sua religião e é considerado apenas uma pessoa histórica, um professor das Escrituras Sagradas. Mas eles não acreditam que Jesus é Deus, muito menos Salvador, apesar de existir correntes judaicas que creem em Jesus como o judaísmo messiânico. Os judeus foram os primeiros a serem chamados. Para o Espiritismo e afins, Jesus Cristo não é o Salvador da humanidade e nem o Filho unigênito de Deus. É apenas um espírito mais evoluído que serve de guia para a humanidade, não sendo ele Deus, muito menos Salvador. Sua história é completamente diferente da Bíblia. Eles utilizam apenas a figura de Jesus e o Novo Testamento, do qual é totalmente mudado pelo Evangelho Espírita. Isto invalida totalmente a vinda de Jesus na Terra como Salvador. Ele veio para a salvação do ser humano, por causa do pecado cometido por Adão e Eva. Se aceitarmos a reencarnação, estaremos aceitando milhões de anos de morte, derramamento de sangue, doenças e violências. Se tivesse outro modo de salvação, Deus não teria enviado seu Filho para a cruz. Se houvesse outra maneira, se não fosse necessário, Deus não teria feito seu único Filho passar por isso, como bode expiatório. Jesus tinha que ir para a cruz. Ele tinha que ser crucificado. Ele tinha que sofrer uma das mortes mais severas conhecidas na história da humanidade. Jesus morreu pelos nossos pecados, e essas são as boas novas. Em Gálatas 1:6-12. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Levítico 19:31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Jesus não conversava com demônios, ele os expulsava. Allan Kardec prega a reencarnação. Jesus prega a ressurreição. Para os espíritas, toda a doutrina católica já está superada, pois eles vão receber
as orientações dos espíritos que baixam em seus centros. E não precisam de um Salvador, porque eles acreditam que cada um deve ser o seu próprio Redentor, através do sistema das reencarnações. No livro Depois da Morte, página 80, profetiza Leon Denis: chegará a ocasião em que o catolicismo, seus dogmas e práticas não serão mais do que vagas reminiscências, quase apagadas da memória dos homens, como o são para nós os paganismos romanos e escandinavos. Não seria difícil continuar a lista de negações. Assim, para dar apenas mais alguns exemplos, o Espiritismo nega a criação, eles acreditam na evolução, recusa a união substancial entre corpo e alma como única, afirma que não há anjos e demônios, apenas seres mais ou menos evoluídos. Repudia os privilégios de Maria Santíssima, a colocando apenas como um espírito evoluído, reencarnado. Que Jesus foi concebido de forma natural através da relação entre Maria e José. Jesus é apenas o Filho de Deus como todos nós, não sendo Deus com a Trindade, e que passou por longas reencarnações, atingindo assim o próprio auge da evolução. Não admite o pecado original, contesta a graça divina, abandona toda a doutrina do sobrenatural, rejeita a unicidade da vida humana terrestre, ignora o juízo particular depois da morte, não concorda com a existência do purgatório, ridiculariza o inferno, reprova a ressurreição da carne e desdenha o juízo final. Em uma palavra, renuncia a todo o credo cristão. Em que consiste, pois, seu anunciado cristianismo? Tudo é simplesmente reduzido à aceitação de alguns princípios morais do Evangelho, utilizando apenas a imagem de Jesus para ter crédito junto aos seus seguidores. João 3, 12 ao 13. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Muitas vezes frequentamos um lugar e não pesquisamos a sua ideologia. Somos bem recebidos e sentimos uma falsa segurança que aparentemente tapa alguns buracos. E só porque estão falando filosofias bonitas e falam o nome de Jesus, nos sentimos seguros. Mas isso está errado. Precisamos pesquisar tudo. Quanto isto custará lá na frente? Lembre-se que isto pode custar a sua vida. Precisamos tomar atitudes conscientes e não impulsivas. Você pode escolher o que quiser, só esteja consciente da colheita. Milhares de pessoas que frequentam o Espiritismo desconhecem essas informações, principalmente que Jesus não é o Salvador, e sim um espírito evoluído que passou pelo planeta. Esses seguidores leem muitos livros, menos a Bíblia, pois são orientados a lerem o Evangelho criado por Allan Kardec, orientando que é uma versão simplificada e explicada do Novo Testamento. Com isso, desconhecem fatos importantes, como principalmente a orientação de não invocarem os mortos, e fatos como quando Jesus diz a Pedro que sobre ele edificará a sua igreja, e em Efésios 4,
4 ao 5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Hebreus 9, 27 ao 28. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Aqui fica muito claro sobre o que Jesus diz. A igreja não discute isso, ela apenas é. E o nosso trabalho é fazer conhecida a verdade, como em uma plantação de trigo, que o joio cresce junto. Temos de entender que Satanás plantou muitas mentiras, inventando outras religiões para separar e dispersar as pessoas. Precisamos nos unir no rebanho de Jesus. Se não conseguiu entender, leia novamente até conseguir. E pesquise essas passagens. Talvez isso tudo seja a coisa mais importante da sua vida. Acredite. O desejo humano de evitar notícias difíceis às vezes deixa a pessoa surda. No hinduísmo, Jesus não é incluso. Significa apenas um integrante de outra religião. Eles acreditam em vários deuses e na reencarnação. Êxodo 20 ao 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No budismo, Jesus também não é incluso. Só faz parte de uma outra religião. Não é Deus, nem Salvador. Não há um Deus criador no budismo. E a ênfase está na compreensão da natureza da existência e no caminho para a iluminação. Para os budistas, a existência não acaba com a morte. Quando uma pessoa morre, renasce em outro ser vivo. Ao morrer, a mente se desprende do corpo físico e renascerá em outro corpo. O budismo acredita no ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento, chamado Sansara. Para os evangélicos, Jesus é o Salvador, Filho unigênito de Deus. Mas, afastados do rebanho de Jesus por seguirem Lutero, do qual foi responsável por rachar ao meio a igreja que o próprio Jesus edificou, segundo Pedro 1:20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Só esse versículo justifica o que muitos não entendem. Mesmo assim, centenas de denominações evangélicas nascem a cada dia. Não existe a Eucaristia real. Existe um simbolismo para eles, e Jesus não falava de simbolismos. João 6, 48 ao 58. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo:
como pode este homem dar-nos de comer a sua carne?" Então Jesus lhe disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também, aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Em Mateus 26 ao 28, continua. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Entenda, neste momento, ele instaurou a Eucaristia, que é a comunhão. Ali, ele fez uma nova aliança. Se você não pratica a verdadeira Eucaristia, você não está fazendo parte desta nova aliança. E isto é muito sério. E não acreditem quando alguém falar que foi suco de uva, porque não foi. E o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho. Se fosse suco de uva, qual o problema da história registrar suco de uva? E qual o problema de ser vinho? Então, os protestantes excluíram Maria, como se ela fosse uma mulher qualquer que simplesmente deu à luz e mais nada. São Gregório de Nazianzeno, carta ao sacerdote Cledônio, 382 d.C. Se alguém disser que a Santa Maria não é a Mãe de Deus, ele está em divergência com Deus. Se alguém declarar que Cristo passou pela Virgem Maria como se passasse por um canal e que não se desenvolveu divina e humanamente nela, divina porque não houve a participação de um homem, e humanamente, segundo a lei da gestação, tal pessoa é também herege. Lucas 1, 28 ao 30. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Se o Senhor é com ela, quem sou eu? O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Na verdade, quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica. Todos os documentos da nossa história cristã está em poder da Igreja Católica. Em cima disso, Lutero resolveu por si só fazer algumas modificações, retirando então 7 livros da Bíblia. Vamos fazer uma comparação de um versículo que pode fazer toda a diferença. Tenho certeza de que vocês entenderão. Em João 19, 26 a 27, na Bíblia Católica está escrito: Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Agora veremos em João 19, 26 e 27, na Bíblia Evangélica. Ora, Jesus,
vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Na católica, diz que João a recebeu como sua mãe, e na evangélica, diz que ele recebeu em sua casa. Podemos receber qualquer pessoa na nossa casa, quando não se é especificado, pode não ser validado. Só nesta frase podemos entender muitas coisas. Os protestantes não acreditam no purgatório. Fica difícil não acreditar no purgatório. É como ir a uma festa de gala e não passar pelo banheiro para tomar um belo banho e assim se arrumar com conveniência para a grande festa. Como Deus permitirá que você entre no lugar mais sagrado do universo, estando sujo de pecados? Simplesmente não tem lógica. Jesus ama o pecador, mas não o seu pecado. Quando Jesus entra na vida de alguém, tende a haver a transformação na vida do pecador, e isso é um fato. É que o purgatório não cabe na religião protestante, cuja doutrina não aceita a santidade humana. Para eles, todos os homens são profundamente pecadores e irão entrar no céu ainda profundamente pecadores, com Deus olhando tão somente para a sua fé. Tiago 2, 17 ao 24. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Gênesis 15:6. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Não existe confissão protestante como a católica. Na protestante, deve ser a Deus ou a outras pessoas. E onde está o sacramento da confissão na Bíblia? Após a ressurreição, Jesus encontra os discípulos e diz, João 20:23, Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Como interpretar isso sem a confissão? Podemos, diante disso, dizer que basta se confessar com Deus sozinho? Não faz sentido. A frase é clara. Jesus usa o termo a quem, ou seja, não se pode se aplicar a mim mesmo. Há um terceiro. É preciso alguém que represente Jesus, e este alguém são os apóstolos e seus sucessores, conforme o texto bíblico registra o ensinamento direto de Jesus. Alguns podem dizer que preferem confessar-se com Deus diretamente, evitando a confissão. Mas então devem se perguntar: quem garante que Deus me perdoa deste pecado? O sacramento da confissão dá justamente essa segurança. E o que está em jogo é a salvação eterna. Agora, trago aqui outra coisa muito importante que jamais podemos nos esquecer: o sacramento da ordem e a sucessão apostólica.
Ele escolheu 12 e os enviou para pregar. Marcos 3, 13 ao 16. Jesus lhes deu ordem e poder para agirem como se fosse Ele mesmo. Quem vos ouve, ou a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Além disso, Jesus ratifica isso na Santa Ceia ao dizer aos apóstolos: fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19. E a sucessão apostólica é confirmada diversas vezes, como em Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Poderia citar outros trechos na criação das igrejas em Atos, Tito, 1 Timóteo e em outros momentos do Novo Testamento. O poder de Jesus conferido aos apóstolos também é confirmado por inúmeros relatos de prodígios por eles realizados, de modo que fica clara a existência dos apóstolos de Cristo. A Igreja é, então, católica, apostólica, romana, porque segue a sucessão apostólica, onde a imposição de mãos segue uma linha, entre aspas, sucessão, contínua desde Cristo até cada padre da sua paróquia. A unidade da Igreja e a sucessão apostólica dão aos fiéis uma segurança. Tal linha contínua conecta você a Cristo, por meio da Igreja e do Padre. Lembre-se disso quando você for à paróquia do seu bairro. E prepare-se para a confissão, e arrependido, após a absolvição, tenha a certeza de que teus pecados serão perdoados por Cristo misericordioso, que age naquele momento pelo apóstolo dele ali presente. Refutando a sola Escritura. A palavra de Deus refere-se também ao ensino oral, não se esquecendo que Jesus ordenou que os discípulos fossem pelo mundo. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eles não tinham uma Bíblia, era o boca a boca, uma tradição que é passada até hoje. E a Igreja tem posse de documentos importantes que nós nem sonhamos. De todas as coisas que Jesus nos deixou, Lutero as retirou praticamente tudo, deixando apenas a Bíblia. Você acha mesmo que Jesus viria aqui na Terra para passar por tudo o que passou e não deixaria preparado toda uma estrutura para a posteridade? Que ele não deixaria seu próprio rebanho estruturado? Que ele não saberia que iriam tentar destruí-lo? Por isso ele falou: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos explicar de outra forma. Se Jesus criasse um perfil nas redes sociais, você acha que ele teria vários perfis para agradar grupos diferentes? Ou ele apenas seria ele mesmo? Da mesma forma, para as igrejas, ele não precisa de várias igrejas, só uma basta. Não é Deus que tem que agradar os homens, mas os homens que têm que agradar a Deus. Não é Deus que tem que se moldar ao homem, mas os homens que têm que se moldar a Deus. Ele tem as suas regras, e isso é que precisamos entender. Vou dar outro exemplo. Digamos que você construa uma mega empresa. Então, descobre que tem pessoas fazendo coisas erradas na sua empresa. O que você faria? Fica na empresa,
luta para acabar com as coisas erradas, colocando a empresa nos trilhos novamente? Ou fica com raiva dessas pessoas, sai, abandona tudo e monta outra empresa do zero para você? É a mesma coisa. Jesus fundou a igreja dele. Ele sabia que o diabo ia tentar de tudo para destruí-la. Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Por isso, ele disse em Mateus 16:18: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Abre parênteses. Pedro foi para Roma evangelizar, foi morto e está enterrado onde hoje é o Vaticano, realizando assim o que Jesus profetizou. Fecha parênteses. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele já estava avisando que o diabo tentaria destruir a sua igreja. E ele também já estava avisando que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, qualquer tentativa de criar outra igreja que se pareça com a primitiva é inútil, pelo fato de Jesus ainda estar no controle da sua igreja. Os protestantes mais antigos reconheciam que a Igreja Católica foi criada por Jesus e os apóstolos, mas eles repetiam o que Lutero dizia, que ele estava constituindo uma igreja nova para chegar mais próximo da Igreja primitiva católica. E hoje, seus pastores não contam sobre esta passagem. Mas então, onde se encaixa o que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Vamos lá. Palavra na Sagrada Escritura frequentemente se refere a um ensinamento oral, proclamado por profetas ou apóstolos. O que os profetas falavam era a palavra de Deus, independentemente de suas declarações terem sido registradas posteriormente como escritura escrita. Assim, por exemplo, lemos em Jeremias 25:3, 7 ao 8. Por 23 anos, a palavra do Senhor veio a mim, e eu falei a vocês repetidas vezes, mas vocês não me ouviram, declara o Senhor. Portanto, o Senhor dos Exércitos diz assim: porque vocês não ouviram as minhas palavras. O povo protestante é muito guerreiro, mas Lutero arrancou deles tudo o que Cristo ofereceu, como um rebanho, uma mãe, a Eucaristia real, os sacramentos, e deu-lhes uma Bíblia reformada nas mãos e disse: é o que tem. O que vocês entenderem é. E essa foi a reforma de Lutero. Irmãos, voltem para o rebanho. Ateísmo. Para os ateus, Deus e Jesus é loucura fora de contexto. 1 Coríntios 1:18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que forem salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos.
1 Coríntios 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Para todas essas religiões e filosofias, Jesus não é o seu Salvador. Muitas, inclusive, utilizam o nome e a imagem de Jesus para chamar seguidores, inventando histórias que não passam de ilusão. E isso não é válido. Peçam orientação a um padre e estudem a Bíblia com a supervisão da Igreja. Sejam imparciais e verifiquem se isso tudo que foi falado aqui é verdade mesmo. Para os católicos, Jesus é o Salvador, Filho unigênito de Deus, sendo Deus também, porque faz parte da Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo, igreja da qual o próprio Jesus fundou, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16, 18 a 19. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro foi morto e está enterrado onde hoje é o Vaticano. E foi sobre Pedro que a igreja de Jesus foi edificada, cumprindo assim a profecia que Jesus fez. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mesmo com todos os infiltrados que se esforçaram muito para manchar o nome da igreja, causando atrocidades e usando o nome de Deus para o povo acreditar que foi a sua igreja, e fazendo com que milhares de pessoas fossem dispersadas do rebanho. Elas não entenderam que o diabo tramava para todos se perderem. E no primeiro momento, muita gente a abandonou. Nunca foi Deus ou a igreja, mas sacerdotes e religiosos com más intenções. E mesmo assim, há pessoas que dizem seguir Jesus, mas atiram pedras contra a sua igreja. É a mesma coisa de atacar Jesus pelas atitudes de Judas Iscariotes. Dizem por aí que a igreja nasceu com Constantino, em uma tentativa desesperada de abafar a verdade, pois Constantino acabou com a perseguição à Igreja Católica, aos cristãos, e a partir desse momento ela pôde se oficializar de fato. Pesquisem. Por que será que a Igreja Católica é a mais apedrejada? Você já parou para pensar? Por que querem, a todo custo, calar a Igreja? Leia sobre a Inquisição, tanto católica quanto a Inquisição protestante. Você se surpreenderá. Mas seja imparcial na hora de buscar as fontes. A Igreja Católica é a mais julgada, mas a maioria das pessoas nem sabem que ela criou universidades, hospitais, alfabetizava e catequizava pelo mundo inteiro. A Igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Ela possui orfanatos, creches, dispensários, leprosários, asilos, apoio às situações de emergências, como a fome e a extrema pobreza ao redor do planeta. Se ela saísse da África hoje, eles perderiam 60% de toda a ajuda humanitária. Vocês conseguem compreender o que significa tudo isso?
Assista a um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá, Os Santos de Deus. Madre Teresa de Calcutá, filme completo. E sintam só um pouquinho de tudo que ela passou e milhares de sacerdotes e religiosos passam para fazer a vontade de Deus. Ela foi ajudar os indianos no ambiente hostil, de pobreza extrema, onde a dor e a fome e a miséria reinavam. E ela precisava ainda enfrentar a fúria dos indianos por causa de religião, para conseguir constituir um hospital na região, onde ela puxava os doentes no meio da rua que estavam lá largados para esperar a morte. Então eu te pergunto, quem quer fazer isso hoje em dia? Se entregar para Deus totalmente, se negando, renunciando à sua vida. Deixo aqui duas coisas para vocês refletirem sobre tudo que eu falei, que o próprio Jesus falou. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui neste versículo fica muito claro que ele pede a conversão. Vejam bem, ele não disse que todos os caminhos levam a Deus. Ele disse, em João 14,6, Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Você é livre para ser o que quiser. Só estou mostrando aqui uma comparação sobre religiões e filosofias. Ou você acredita na palavra de Deus e rejeita o mundo, ou rejeita Deus e acredita no mundo. Lucas 9:23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Faça por si mesmo. Estude história da igreja e leia a Bíblia e procure um padre para tirar suas dúvidas. Se ele não tirar, procure outro, até conseguir. Só não desista. Existem filosofias muito bonitas, mas você precisa saber da forma mais sincera ou possível para onde elas irão te levar e o que você quer de verdade, se são filosofias bonitas ou Jesus. Só não se esqueça que chegará o momento do encontro com Deus ou o diabo, e a nossa escolha começa aqui. É bonito falar, todas as religiões juntas, mas infelizmente cada uma delas vão para um lugar diferente e não podemos estacionar na encruzilhada. Eu tenho certeza que se vocês estudarem, irão se surpreender. João 8:31 ao 32. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só um ser que ganha quando cada um escolhe uma religião diferente: Satanás. Assim, ele consegue dispersar o rebanho e eles ficam perdidos. As religiões levam para todos os lugares bem-estar, prosperidade, menos para Jesus. Sinto muito. Efésios 4:4-5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:17-32.
Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém à verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros um dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação. Sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Volte para o rebanho do Pai, para que sejamos um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo e uma só esperança. Ele entregou a sua vida por nós. Está na hora de retribuí-lo. Vem para o rebanho do Pai. Você tem todo o direito de não aceitar, mas eu tenho todo o dever de avisar. Todos precisam saber e você precisa falar.